sabe que eu sei bater palma também. Eu sei bater palma também. Só dá a volta pra bater palma. Salve, salve amigos da Trivela, estamos aqui para mais um vídeo desse canal, hoje com um assunto bastante quente, né? Mas antes disso eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, toca nosso sino aí para você receber todos os vídeos, está sempre ligado. Você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, estamos em todas as redes, então acompanhe a gente, claro, no site trivela.com. Vamos lá? O assunto de hoje é para falar sobre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Afinal, muita gente diz que a Copa do Brasil paga mais do que o Campeonato Brasileiro. Isso é verdade? Bom, já vou dizer de cara, não é verdade. Isso é um mito, é uma criação, é uma invenção. Mas por que se fez isso? Por que se fala que Copa do Brasil paga mais do que o Campeonato Brasileiro? Da onde vem isso? Bom, então a gente tem que explicar essa história e por que os clubes priorizam tanto a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, que é o nosso campeonato mais importante, o mais longo, que dura o ano inteiro, que dá calendário para todo mundo. Para a gente entender um pouco disso, a gente tem que saber como funciona a divisão de cotas de TV do Campeonato Brasileiro. E por que a gente precisa saber sobre a cota de TV do Campeonato Brasileiro? Porque a Copa do Brasil junta dois fatores que no Campeonato Brasileiro são separados, que é a premiação por avanço de fase e a TV, a cota de TV de cada time. Como esses dois itens na Copa do Brasil estão juntos, porque quem recebe o dinheiro da TV é a CBF e a CBF que distribui para os clubes, então esse valor é somado e aí distribuído a cada nova fase da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro é um pouco diferente. A premiação é dada pela CBF, mas ela terceiriza, ela dá o direito aos clubes de venderem os direitos de TV para as TVs que se interessarem. Nós temos três modalidades de TV que compram os direitos. A primeira é TV aberta, a Globo é a única interessada e a única que comprou. Nós temos TV fechada, que nós temos duas emissoras, o Sport TV e o Esporte Interativo, que é do grupo da Turner, e um terceiro que é o Pay-Per-View. Esse também só tem uma emissora participando, que é o Premiere, que também é do grupo Globo, é detentor dos direitos exclusivos no Pay-Per-View. Então são três modalidades diferentes, cada uma paga um valor diferente também. Então eu vou explicar mais ou menos como funciona cada um pra gente ter uma ideia. A primeira é TV aberta. TV aberta, a gente tem um bolo total de 600 milhões de reais. Esse bolo é dividido em três partes. A primeira, 40% deles, é dividido em cotas iguais para os 20 participantes. A segunda é distribuída por posição no campeonato, do primeiro ao 16º. Sim, porque quem caiu, quem foi rebaixado, não recebe nada da cota de posição, porque você vai para a Série B. A terceira divisão, aí a terceira fatia do bolo é número de jogos transmitidos. Isso significa, quanto mais jogos transmitidos na TV, mais esse clube recebe. Então isso normalmente acaba beneficiando os times maiores, ou os times que disputam o título, que acabam tendo mais jogos transmitidos na TV. Na TV fechada, existe uma certa divisão entre Esporte Interativo e Sport TV, mas o modelo é bastante similar. No Sport TV, a divisão é igualzinha acontece na Globo. 40% igual para todos os times, 30% por posição na tabela e 30% pelo número de jogos transmitidos. No Esporte Interativo a conta é um pouquinho diferente, mas o princípio é igual. 50% é igual para todos os times, 25% por posição no campeonato e 25% por número de jogos transmitidos. Essa é a divisão da TV aberta e da TV fechada. O terceiro item da TV, que é o Pay-Per-View, esse é o que dá mais problema, porque no Pay-Per-View nós temos o maior bolo de todos, 650 milhões. Esses 650 milhões do Pay-Per-View serão divididos de acordo com uma pesquisa Ibope, que ainda não foi feita, então a gente só tem dados de projeções. É o mais próximo que a gente tem do que pode acontecer, mas isso não é escrito na pedra, a gente não tem certeza de como vai ser isso ainda e só vamos saber depois do campeonato, quando tiver a pesquisa divulgada. Esse dado vai acabar fazendo com que Flamengo e Corinthians principalmente, mas não só esses, Vasco, Palmeiras, São Paulo, todos esses recebam cotas bastante grandes por causa do seu número de torcedores. A partir de 2020, essa divisão vai mudar um pouco, porque se você já foi assinante ou ainda é assinante do Premiere, você já deve ter visto que a campanha que tem sido feita tanto pela emissora quanto pelos próprios clubes é para você marcar o seu time
lá no site do Premier. Por que está se fazendo isso? Porque a partir de 2020 a divisão vai ser por assinante, não por tamanho de torcida. Isso significa que a partir de 2020, independente do valor ou do tamanho da torcida, na verdade, independente do número de torcedores, nós vamos ter a divisão de acordo com o número de assinantes do serviço. O que, evidentemente, pode ser bastante diferente do número total da torcida. Mas isso é só para 2020. Quando as pessoas falam que a Copa do Brasil paga mais do que o Campeonato Brasileiro, tem um aspecto aí que é importante a gente frisar, que a Copa do Brasil é um dinheiro que vem de forma nova no orçamento, não é um dinheiro previsto. O Campeonato Brasileiro, se a gente fizer uma projeção bastante conservadora para um time, por exemplo, como o Cruzeiro ou o Atlético, Cruzeiro que foi o bicampeão aí nessas duas últimas edições, se o Cruzeiro ficar em 16º lugar no Campeonato Brasileiro e tiver um número de jogos transmitidos equivalente ao que foi do ano passado, mais ou menos, o Cruzeiro já vai ganhar mais de 60 milhões, vai ganhar ali fazendo uma projeção em cima dos números que a gente tem hoje, coisa de 63, 64, 65 milhões de reais pelo Campeonato Brasileiro inteiro. Isso numa projeção bastante conservadora, ou seja, que o Cruzeiro vai ficar na pior posição possível, que é 16º lugar. Se o Cruzeiro fica um pouco acima, quanto mais acima, mais dinheiro vai receber. Isso significa assim, mesmo que o Cruzeiro fique em 16º lugar, vai receber mais de 60 milhões, que é a premiação da Copa do Brasil. Essa premiação de 60 milhões da Copa do Brasil, ela é facilmente superada pelo Campeonato Brasileiro. E aí você vai me perguntar, bom, tudo bem, se o dinheiro do Campeonato Brasileiro é maior do que o da Copa do Brasil, por que diabos tanto clube prioriza a Copa do Brasil em vez do Campeonato Brasileiro? Bom, a resposta é muito simples. O Campeonato Brasileiro é um dinheiro que já está garantido em contrato. Você tem as 38 rodadas garantidas, você vai jogar esses jogos e tem essa cota mais ou menos garantida. Então, ainda que nesse ano a gente tenha pela primeira vez um contrato que leve em conta mais desempenho, posição e jogos transmitidos do que era nos contratos anteriores, mesmo assim, como eu mostrei pra vocês, o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro ou o Atlético ou qualquer time, numa projeção bastante conservadora, vai ganhar algo acima da Copa do Brasil. Então esse dinheiro já tá garantido. A Copa do Brasil é muito atrativa justamente porque é um dinheiro novo. É como ganhar um dinheiro que você não esperava. É como achar um dinheiro na sua calça que foi pra lavar, que você achou 50 reais. Ninguém acha 50 reais na carteira, mas de qualquer forma, é como se acontecesse isso. Como se isso pudesse realmente acontecer. Então é por isso que os times esperam tanto da Copa do Brasil, porque é um dinheiro que vai muitas vezes salvar o time por não estar no orçamento básico previsto para aquele ano. Então acaba sendo bastante atraente. A gente tem falado muito de transmissão de TV e da divisão de cotas. E aí eu quero saber de você, para você colocar nos comentários, como você acha que deveria ser a divisão de cotas de TV. Você acha que o modelo atual é justo? Os times recebem um valor adequado? Diga aí nos comentários o que você acha e a gente conversa mais sobre isso. Valeu? Eu espero vocês aqui na próxima com mais perguntas, mais conversas pra gente sempre falar sobre futebol. Abraço!